Eu quero convidá-los, meus irmãos, por gentileza, para que abram as Bíblias de vocês na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1 e nos versículos 16 a 17. Romanos, capítulo 1, versículos 16 a 17. Vamos ver o que Deus tem a nos dizer hoje, nesta manhã. E esperamos que Ele nos ajude a aprendermos aqui importantes lições sobre o Evangelho a partir dessa passagem que nós leremos. Romanos capítulo 1, versículos 16 a 17. Diz o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Vamos agradecer a Deus e vamos pedir a Ele que fale conosco pela sua misericórdia nessa manhã. Senhor, nós estamos aqui reunidos neste culto de ceia, neste domingo pela manhã, como fazemos frequentemente, e mais uma vez nós queremos suplicar a sua bênção, a sua direção, a sua orientação, a sua condução em todas as coisas. Te agradecemos por esse dia de vida que o Senhor de forma tão bondosa nos concedeu. Te agradecemos por vermos aqui a sua igreja reunida. Te pedimos que o Senhor abençoe aos nossos irmãos, aqueles que não puderam estar aqui hoje porque estão adoentados ou por N outros imprevistos ou percalços que tenham ocorrido, mas que o Senhor cuide do seu povo, da sua igreja de uma forma geral. Acabamos de ler um trecho importante da sua palavra e te pedimos agora que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e nos usar para falar ao seu povo, à sua igreja, como temos te pedido sempre, Senhor, que o Senhor nos dê graça para discorrermos sobre esse importante texto da sua palavra e que de igual modo o Senhor dê graça à sua igreja para ouvir, Senhor, essa mensagem, para absorvê-la, para compreendê-la e sobretudo para ser corrigida e edificada por ela. Abençoe-nos, nós somos a sua igreja, somos a ovelha, Senhor, do seu pastorio. O Senhor é o nosso sumo pastor. Cuide, portanto, de nós e fale ao nosso coração, à nossa mente e às nossas necessidades nesse momento. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Por favor, pode se assentar. O tema da nossa mensagem nesta manhã é: o que é o Evangelho? O que é o Evangelho é o tema, o assunto da nossa reflexão na manhã de hoje. Mas antes de falarmos mais propriamente dito sobre o que é o Evangelho, tendo como base para isso, como nós acabamos de ler, Romanos capítulo 1, versículos 16 a 17, eu gostaria de começar dizendo o que o Evangelho não é. E entre tantas coisas que eu poderia dizer que o Evangelho não é, eu gostaria de destacar 5 destas coisas nesta manhã. Em primeiro lugar, meus irmãos, o Evangelho não é um manual de autoajuda. Não é um conteúdo ou um documento ou uma fonte repleta de motivações, de elementos psicológicos, neurolinguísticos e assim por diante. O Evangelho, portanto, não é um manual de autoajuda, mas trata isto sim, pelo contrário, da ajuda que vem do alto, que vem de Deus, do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas em segundo lugar, o Evangelho também não é um manual de usos e costumes. Muitas vezes, muitos irmãos, certamente, claro que não mal intencionados, mas talvez por ignorância, talvez por uma confusão teológica, talvez por N outras razões, podem ser tentados a confundir, ou até mesmo confundem o Evangelho como se fosse um manual de usos e costumes, mas ele não trata também deste assunto, como nós teremos a oportunidade de descobrir à medida em que a nossa mensagem avançar na manhã de hoje. Mas em terceiro lugar, o Evangelho também não é uma narrativa fantasiosa.
Tudo que está escrito no Evangelho é verdade, é verdadeiro, é palavra de Deus. Tudo que nós ouvimos sobre Jesus, sua vida, suas obras, seus milagres, seus exorcismos, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, a sua segunda vinda, a qual nós esperamos ansiosamente, nada disso é história da carochinha. Tudo isso é absoluta, plena e perfeita verdade, absoluta verdade. Mas em quarto lugar, o Evangelho ele também não é sobre aquilo que nós fazemos, mas é sobre aquilo que Deus fez por nós graciosamente por meio de Cristo, através do seu Filho Jesus, especialmente na cruz do Calvário, quando ali Jesus morreu pelos meus, pelos teus e pelos nossos pecados. E por fim, em quinto e último lugar, o Evangelho também não é algo que deve ser customizado. Nós vivemos numa época em que nós experimentamos essa customização. O que é a customização? É a personalização. É você fazer as coisas e adaptá-las ao gosto, ao sabor do freguês. Ora, nós podemos fazer isso com comida, podemos fazer isso com alimentos, podemos fazer isso com vestes, podemos fazer isso com várias outras coisas, mas Deus não nos autorizou a fazer isso com o seu Evangelho. Não é o Evangelho que deve se adaptar a nós, mas somos nós que devemos nos adaptar ao Evangelho e, portanto, à palavra de Deus. Bem, mas se o Evangelho não é nenhuma dessas coisas, destas 5 coisas que nós brevemente aqui mencionamos, então o que o Evangelho é? O texto de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, que nós acabamos de ler, nos ensina pelo menos 6 importantes verdades sobre o que é o Evangelho. E é sobre cada uma dessas 6 verdades que eu pretendo discorrer e compartilhar com os irmãos na manhã de hoje. Em primeiro lugar, lendo esse texto, eu aprendo primeiramente que o Evangelho é algo do qual não devemos nos envergonhar. O Evangelho, em primeiro lugar, é algo do qual não devemos nos envergonhar. Quando lemos Romanos capítulo 1 e versículo 16, parte A, Paulo diz: não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Meus irmãos, na época de Paulo, as pessoas poderiam alegar ter vários motivos para se envergonharem do Evangelho. E me permitam citar aqui pelo menos 3 desses tipos de argumentos ou razões hipotéticas que essas pessoas poderiam ter. Em primeiro lugar, as pessoas poderiam se envergonhar do Evangelho porque o Evangelho estava associado, por exemplo, a um judeu da Galileia que teve uma morte cruel, vergonhosa e violenta na cruz. Ora, e diante disso, eu te pergunto, quem é que gostaria de ter o seu nome vinculado a um judeu que morreu violentamente e vergonhosamente na cruz como se fosse um criminoso? Muitas pessoas não gostariam, e eu diria até hoje não gostam, de ter o seu nome, a sua pessoa, a sua identidade vinculada a alguém que morreu de forma tão ignominiosa, tão vexatória, tão humilhante, tão cruel na cruz. Em segundo lugar, as pessoas também poderiam se envergonhar do Evangelho porque os primeiros cristãos foram fortemente, duramente, vigorosamente perseguidos. E por isso, ninguém gostaria de ser identificado com um movimento religioso que era combatido com vigor tanto pelos judeus como também pelos romanos. Mas por fim, em terceiro e último lugar, as pessoas também poderiam se envergonhar do Evangelho porque o Evangelho estava associado com pessoas simples e iletradas, e não com pessoas cultas, como era o caso da filosofia grega, por exemplo. Então, esse fato também poderia causar vergonha para algumas pessoas que por causa disso poderiam preferir não se associar, não pertencer a um movimento desqualificado, entre aspas, como seria visto por muitos o movimento dos cristãos ou o movimento daqueles que seguiam a Jesus. Seja como for, observe que Paulo não se envergonha do Evangelho.
Para Paulo, meus irmãos, pensar no Evangelho é uma bênção, pregar o Evangelho é uma honra, crer no Evangelho é um privilégio, viver o Evangelho é uma dádiva, e sofrer pelo Evangelho é um troféu. Por fim, o Evangelho é algo do qual nós não devemos nos envergonhar, porque ele é o poder de Deus que pode nos salvar pela graça de Deus e pela sua infinita e transbordante misericórdia. Isso nos leva a uma segunda verdade sobre o Evangelho, buscando responder o que é o Evangelho, essa pergunta importante, o que é o Evangelho, a partir de Romanos capítulo 1 e versículos 16 e 17. Mas em segundo lugar, como já mencionamos brevemente, o Evangelho também é o poder salvador de Deus. O Evangelho é o poder salvador de Deus. Romanos 1,16 parte B diz: porque é o poder de Deus para a salvação. Porque é o poder de Deus para a salvação. Meus irmãos, o glorioso Evangelho, que poderia ser motivo de vergonha para muitas pessoas, como acabamos de ver, ele era, de acordo com o apóstolo Paulo, o poder de Deus para a salvação. É interessante observarmos, antes de tudo, que Deus nunca esteve, ele não está e nem jamais estará sob a obrigação de salvar quaisquer pecadores, seja eu ou seja você. Mas ao decidir salvar soberanamente pecadores, ele desejou fazê-lo através da pregação do Evangelho. E Evangelho este que, segundo Paulo, mais uma vez é o poder de Deus para a salvação. Só que, já que nós estamos falando aqui sobre a salvação, eu creio que algumas perguntas devem ser feitas e respondidas sobre esse assunto, relacionadas, obviamente, à salvação. Primeira pergunta: quando nós falamos sobre a salvação, afinal de contas, do que precisamos ser salvos? É importante falarmos sobre essas questões que são fundamentais, são rudimentares quanto à fé cristã, porque falamos tanto sobre a salvação, cantamos sobre a salvação, louvamos a Deus pela sua salvação, mas talvez, se perguntarmos para um ou outro irmão, do que na verdade nós precisamos ser salvos, talvez muitas dessas pessoas não saibam dizer com maior precisão, ainda que de forma muito breve, do que somos salvos. E respondendo a essa pergunta, do que precisamos ser salvos, eu diria que nós precisamos ser salvos do nosso estado de alienação de Deus, e portanto precisamos ser salvos do nosso relacionamento rompido com Deus por causa dos nossos pecados. Aliás, a esse propósito, a esse respeito, Isaías no capítulo 59, versículo 2, ele diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele, Deus, não vos ouça. Por isso, nós precisamos ser salvos dos nossos pecados, porque eles nos distanciam de Deus, os nossos pecados nos afastam de Deus, os nossos pecados criam um abismo entre nós pecadores e um Deus que é absolutamente santo. Então esse é um primeiro motivo aqui que nós encontramos nesse texto, justamente para essa resposta. Mas uma segunda pergunta surge: quem é que nos salva? Brevemente mencionamos, do que precisamos ser salvos, mas em segundo lugar, quem é que nos salva? Ora, Deus, ele é o autor, ele é a fonte, ele é a origem, ele é o nascedouro da nossa salvação. Por isso não existe uma autossalvação. Não existe, talvez usando aqui um neologismo, com base no texto grego, não existe uma autossoteria. Eu não posso me autossalvar, nenhum de nós pode se autossalvar. Nós dependemos da salvação em termos extrínsecos, ela não está dentro de nós, ela vem fora de nós, ela vem do Deus Pai, Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Então o que existe não é autossalvação, não é autossoteria. O que existe é a salvação que vem do alto. Portanto, Deus é o nosso Salvador, e somente Ele é que pode nos salvar, e Ele busca fazê-lo por meio da morte e ressurreição do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Mas a terceira pergunta, que tem a ver com esse conceito todo de salvação, também aparece, e ela é muito importante, igualmente importante, que é:
a seguinte pergunta: quando nós somos salvos? Quando nós somos salvos? E aqui nós poderíamos dizer, como já nos referimos em outras ocasiões, que a salvação, ela se dá, grosso modo, em 3 tempos, em 3 etapas. Primeiro, na justificação, que é um ato passado, nós fomos salvos da penalidade do pecado. Segundo, já na justificação, que é um processo presente, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. E por fim, na glorificação, que é um ato futuro, nós seremos totalmente, definitivamente e absolutamente salvos da presença do pecado. Porque nos novos céus e na nova terra habitará a justiça, e o pecado não terá mais vez sobre a nossa vida, nesse estado eterno, glorioso, e que foi conquistado não pelos nossos méritos, mas pelos méritos gloriosos do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em suma, meus irmãos, o Evangelho é o poder salvador de Deus. É o Evangelho que salva. Não são homens, não são pastores, não são bispos, não são teologias. É Deus por meio da sua palavra, é Deus por meio do seu Filho, é Deus por meio da sua obra gloriosa realizada na cruz, que nos salva de forma graciosa, gloriosa, bondosa e generosa. Mas em terceiro lugar, dentro da resposta à pergunta, o que é o Evangelho, com base em Romanos 1, versículos 16 e 17, eu aprendo em terceiro lugar que o Evangelho é algo no qual devemos crer. Em terceiro lugar, o Evangelho é algo no qual devemos crer. Romanos 1, 16, parte C, vai dizer: de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Perceba que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e que ele salva as pessoas sob uma condição. E que condição é esta? A condição é fé. Fé. Portanto, meus irmãos, quando o Evangelho é pregado, e quando pela graça de Deus nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, então nós somos salvos. E isso, você há de convir comigo, parece loucura, não é mesmo? Como assim? Eu ouço uma pregação como esta nesta manhã, por exemplo, e se eu crer nessa mensagem, e se eu confiar em Jesus, e não em mim mesmo e nos meus méritos, eu sou salvo da ira de Deus? Eu faço as pazes com Deus, ou melhor, Deus faz as pazes comigo por meio de Jesus? Que história é essa? Mas é por isso que Paulo vai dizer algo que é escandalosamente glorioso. Paulo vai dizer o seguinte, em 1 Coríntios, no capítulo 1 e versículo 21, Paulo diz que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Loucura da pregação. Isso significa dizer que se eu estiver vivendo uma vida alienada e distante de Deus, mas ouvir o Evangelho e crer na mensagem do Evangelho, então pela graça de Deus eu serei salvo. E talvez você se pergunte, mas pastor, é só isso? É só crer? E a resposta é, sim, é só isso. Mas isso é loucura, talvez você possa contra-argumentar. Pois é loucura mesmo. E mais uma vez é por essa razão que o apóstolo Paulo escreveu: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Isso quer dizer, meu irmão, que para ser salvo, você não precisa se autoflagelar, você não precisa fazer longas peregrinações, você não precisa subir escadarias de joelhos, você não precisa fazer voto de pobreza, enfim, você não precisa fazer nada, a não ser confiar em Jesus, a não ser crer em Jesus, e se você fizer isso pela graça, você será salvo. E aqui é claro que é importante nós esclarecermos um ponto nesse aspecto. É claro que a fé é apenas um dos lados da moeda, entre aspas, digamos, da salvação, da vida transformada, dessa nova vida em Cristo. O outro lado da moeda se chama arrependimento. Preste bem atenção nisso. Então, essa característica salvífica na vida do crente, ela tem dois lados: a fé e o arrependimento.
E é justamente por isso que Jesus, em Marcos no capítulo 1 e versículo 15, ele disse o seguinte em uma das suas pregações. Jesus disse, abre aspas, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso significa dizer, meus irmãos, que uma fé que não é acompanhada de um verdadeiro arrependimento, não é uma fé verdadeira. E da mesma forma, um arrependimento que não seja acompanhado de verdadeira fé também não é um arrependimento verdadeiro. Ora, mas o que é então, pastor, por favor, o que é o verdadeiro arrependimento? Meus irmãos, o verdadeiro arrependimento, ele ocorre quando há uma verdadeira mudança de pensamento, uma verdadeira mudança de valores, e isso resultará, por sua vez, numa verdadeira mudança de conduta, numa vida mudada. Por isso, se não houve mudança de vida, então não houve também verdadeiramente arrependimento. A fé e o arrependimento são como dois irmãos siameses. Onde um está, o outro tem que estar também. Se nós dizemos que cremos em Jesus, mas não nos arrependemos dos nossos pecados, certamente não somos crentes. E o inverso é verdadeiro. Se nos julgamos arrependidos, mas não temos fé verdadeira em Cristo, certamente também não somos crentes. A fé e o arrependimento devem andar sempre de mãos dadas em todos os contextos da vida cristã. Enfim, o Evangelho é algo no qual devemos crer. Mas não se esqueça de que essa fé é acompanhada de arrependimento. E o arrependimento também deve ser sempre acompanhado de fé e de verdadeira fé. Amém. Isso aponta para um quarto ponto que nós aqui encontramos, que é o seguinte. Em quarto lugar, respondendo à pergunta o que é o Evangelho, eu descubro que o Evangelho é inclusivo. Calma que não é o que você pode estar pensando. Hoje o termo inclusivo ficou tão contaminado devido a certas igrejas e determinados pregadores e teologias que você não pode nem mais usar o termo, que as pessoas já ficam desconfiadas. Calma que isso será devidamente explicado. Em quarto lugar, o Evangelho é inclusivo. De onde eu tirei isso? Romanos capítulo 1, versículo 16, aqui na parte D. Ele vai dizer, primeiro do judeu e depois do grego. Paulo diz que não se envergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de quem? Ele vai dizer primeiro do judeu e depois do grego. Meus irmãos, quando eu digo que o Evangelho é inclusivo, eu estou querendo dizer que o Evangelho é inclusivo no sentido de que ele aceita todos os tipos de pessoas crentes, verdadeiramente crentes, como por exemplo, judeus e gregos. Isso não significa que o Evangelho aceita tudo, ele aceita todos, mas não aceita tudo. Como já temos dito em outras ocasiões, né, a igreja não é a casa da mãe Joana, o reino dos céus não é a casa da mãe Joana, o reino de Deus tem dono, e o dono do seu reino, o dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, ele convida todas as pessoas a virem a Cristo como estão, mas ao mesmo tempo, esse mesmo Evangelho exige dessas mesmas pessoas uma mudança de vida, uma transformação de vida. Por isso, aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que enganava, não engane mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que odiava, não odeie mais. Aquele que se prostituía, não prostitua-se mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que traía, não traia mais. Aquele que xingava, não xingue mais. Ora, diante disso tudo, eu creio que fica mais do que evidente que não é o Evangelho que deve se adaptar a nós, mas somos nós que devemos nos adaptar ao Evangelho. Ele é inclusivo, ele é para judeus, para gentios, ele é para brancos, para negros, para chineses, para ocidentais, orientais, para pobres, para ricos, para iletrados, para pessoas analfabetas, para pessoas eruditas, para políticos, para apolíticos, para quem é de esquerda, para quem é de direita, centro-esquerda, centro-direita, não importa o que isso signifique, o Evangelho é para todos, mas ele exige transformação daqueles que se aproximam dele e do Senhor Jesus. Em suma, o Evangelho é inclusivo. Jesus morre por todos.
Ele quer salvar judeus e também gentios. Quer salvar a todas as pessoas, pela sua graça, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Mas essa inclusividade, de forma alguma, exclui o fato de que devemos ser transformados e mudados pelo Evangelho e pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Isso nos leva a um penúltimo ponto importante na nossa mensagem nesta manhã, que é o seguinte: em quinto lugar, eu também aprendo lendo esse texto que o Evangelho é a fonte que revela a justiça de Deus. O Evangelho é a fonte que revela a justiça de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 17, parte A, diz isso, quando Paulo declara: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. No Evangelho é revelada, é descortinada, é mostrada, é manifesta a justiça de Deus. Todos nós sabemos que Deus tem muitos atributos, não é isso? Ele é santo, Ele é misericordioso, Ele é onipresente, onisciente, aquela coisa toda, aquilo que os teólogos chamam de atributos comunicáveis, incomunicáveis e com tantos outros nomes técnicos e assim por diante. Mas um dos atributos divinos presentes aqui e para o qual Paulo chama a nossa atenção, a minha e a sua atenção, é o atributo da justiça. Deus é justo. Ele não é só justo, mas o que Paulo realça, o que Paulo destaca aqui é a justiça de Deus, porque ele diz que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. E aqui é interessante observar que muitas pessoas, quando você lhes fala sobre o termo justiça, muitas pessoas entendem que o ato de fazer justiça significa o ato de dar a alguém exatamente o que essa pessoa merece, não é isso? Exatamente, proporcionalmente o que ela merece, para o bem, entre aspas, digamos, e para o mal. Não é assim que normalmente a gente entende? Então, o ato de fazer justiça é o ato de dar a uma pessoa exatamente o que essa pessoa merece. O problema, meus irmãos, é que se nós aplicássemos esse conceito de justiça a Deus, e se Deus agisse conosco com esse tipo de justiça, todos nós estaríamos fadados ao inferno, eu seria o primeiro. Sabe por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme Romanos 3, 23. E também porque o salário do pecado é a morte, conforme Romanos 6, 23. E diante desse quadro eu te pergunto, o que é que Deus, que é justo, fez para que a sua justiça fosse satisfeita? E aqui é que nós vemos algo glorioso. Por um lado, o insulto sofrido por Deus devido aos nossos pecados foi tão grande que somente o próprio Deus poderia se autossatisfazer na sua justiça. Por outro lado, o fato de tal insulto ter sido cometido por homens exigia que um homem fornecesse essa satisfação. Portanto, somente alguém que fosse ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem poderia cumprir essas exigências. E é por isso que Deus enviou o seu Filho Jesus, o Deus homem, para morrer na cruz pelos meus, pelos teus e pelos nossos pecados. E é por isso também, veja só que coisa gloriosa, é por isso também que segundo aos Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, isto é em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Que justiça gloriosa! A justiça de Deus em Cristo não nos dá aquilo que nós mereceríamos, mas nos dá aquilo que Deus graciosamente nos confere por meio de Jesus Cristo e somente através do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, quando nós cremos em Jesus pela graça de Deus, então Deus que é justo, mas que também é gracioso, que também é misericordioso, que também é bondoso, Deus nos considera justos aos seus próprios olhos, e por isso Ele suspende o seu justo juízo que até então pairava sobre a nossa cabeça, e nos perdoa através do seu glorioso e único Filho, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré.
Enfim, o Evangelho é a fonte que revela a justiça de Deus, e essa justiça de Deus se encontra na pessoa e obras benditas do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E é por isso que nós somos salvos, e é por isso que nós somos abençoados, e é por isso que nós podemos ter paz com Deus por meio e somente por meio, somente através do seu glorioso Filho, o Senhor Jesus Cristo. Isso nos leva a um sexto e último ponto, sobre o que é o Evangelho, respondendo à pergunta, o que é o Evangelho. Em sexto e último lugar, o Evangelho é um estilo de vida a ser vivido. O Evangelho é um estilo de vida a ser vivido. Veja o que diz Romanos 1,17, parte B. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Aqui o apóstolo Paulo, valendo-se de uma conhecida citação ali do texto de Abacuque 2,4, ele diz que o justo que é alcançado pela mensagem do Evangelho, ele passa a ter um estilo de vida diferente, peculiar, singular, transformado. Ele se torna uma nova criatura, ele vive em novidade de vida. Ou seja, o justo passa a viver pela fé, ou melhor ainda, nas palavras do próprio Paulo, o justo viverá pela fé. E é importante aqui, meus irmãos, esclarecermos que viver pela fé não significa abandonar o trabalho e viver na expectativa de que o dinheiro caia do céu. Pastor, estou vivendo pela fé. Estou esperando aí, ver se não acontece alguma coisa, né? Se não tomba um caminhão ali na estrada, para eu pegar uns alimentos, uns eletrodomésticos. Eu estava orando a Deus aí, né? De repente, olha só, achei um dinheiro aqui, olha que bênção, achado, não é roubado, R$500, não importa, é meu, olha como Deus está fazendo, choveu o dinheiro do céu, e assim por diante. Meus irmãos, viver pela fé significa viver de forma condizente com a fé em Jesus Cristo. Isso é viver pela fé, é viver de forma condizente, de forma consoante à fé em Jesus Cristo, a pessoa e obras do Senhor Jesus Cristo. E viver de acordo com a fé em Jesus Cristo significa obedecer aquilo que João disse, por exemplo, em 1 João 2,16, ou melhor dizendo, 1 João 2,6, quando João escreveu o seguinte: aquele que diz que está nele, isto é, que está em Cristo, também deve andar como ele, Cristo, andou. Estar em Cristo, meus irmãos, é uma expressão bíblica, uma expressão teológica que é sinônimo de ser cristão. Existem outros sentidos, é verdade, mas no presente contexto, estar em Cristo significa ser cristão. Significa ter fé nele, significa imitar-lhe os passos, seguir as suas pisadas, palmilhar o seu caminho. Isso significa dizer que se Jesus amou, nós também devemos amar. Se Jesus examinou as Escrituras, nós também devemos examiná-las. Se Jesus obedeceu ao Pai Celestial, nós também devemos obedecê-lo. Se Jesus orou, nós também devemos orar. Se Jesus perdoou aos seus ofensores, nós também devemos perdoar aos nossos. Se Jesus pregou o Evangelho, nós também devemos pregá-lo. Se Jesus tratou as pessoas com respeito, nós também devemos tratá-las com respeito, e assim sucessivamente. Enfim, o Evangelho é um estilo de vida a ser vivido. É um estilo de vida a ser vivido. E Paulo diz que o justo, aquele que está no padrão de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, este vive pela fé. A fé em Cristo, que não é uma fé divorciada ou dissociada das obras. Se falamos que somos cristãos e que cremos em Cristo, mas nós não praticamos as obras que ele praticou, então nós somos, na verdade, uma fake news ambulante. Somos uma mentira, somos crentes de fachada, e não é para isso que Jesus nos chamou. Ele nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. Amém, irmãos? Enfim, não se esqueça que o Evangelho é um estilo de vida a ser vivido. Bem, eu gostaria de concluir essa breve mensagem
dizendo que hoje, nesta manhã, nós aprendemos 6 importantes verdades sobre o que é o Evangelho, tendo como base o texto de Romanos, no capítulo 1, versículos 16 a 17. Nós vimos que, primeiro, o Evangelho é algo do qual não devemos nos envergonhar. Segundo, o Evangelho é o poder salvador de Deus. Terceiro, o Evangelho é algo no qual devemos crer. Quarto, o Evangelho é inclusivo, inclui judeus e gentios, como todas as demais pessoas. Quinto, o Evangelho é a fonte que revela a justiça de Deus. E em sexto e último lugar, vemos também que o Evangelho é um estilo de vida a ser vivido. E que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque não existe outro Evangelho, ele esteja presente no meu coração e no seu, na minha e na sua vida, e que nós sejamos tocados por Deus, corrigidos por Ele abençoados e também transformados em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé, para que nós oremos. Muitos têm, infelizmente, entendido o Evangelho de uma forma equivocada. Muitos têm confundido o Evangelho com uma fonte de riquezas. Outros, como nós aqui dissemos, têm entendido o Evangelho como um manual de autoajuda, como algo que é customizado e assim por diante. Mas nada disso, segundo Paulo, é o Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, é algo do qual nós não devemos nos envergonhar. Porque aquilo que Jesus fez por mim e por você é grandioso, é glorioso. E é a isso que nós devemos nos apegar. Nós vivemos numa época em que eu tenho percebido muitos cristãos, talvez aspas, se preocupando muito com as coisas deste mundo. E nós nos esquecemos de que as coisas neste mundo, todas elas sem exceção, tudo, absolutamente tudo neste mundo é provisório, é temporário, é efêmero, é breve, é passageiro. Tudo. As curas que Deus faz, nós cremos absolutamente que Deus cura nos dias de hoje, amém? Crê nisso também, amém? Mas essas curas são provisórias. As pessoas curadas pelo Senhor, mais cedo ou mais tarde terão que morrer. Quando eu olho ali para o filho da viúva de Naim, foi ressuscitado para morrer de novo. Lázaro, ressuscitado para morrer de novo. Aquelas pessoas que ressurgiram dos mortos por ocasião ali da crucifixão de Jesus em Mateus 27, ressurgiram ali dos túmulos para morrerem de novo. Sabe por quê? Porque tudo que Deus faz, por melhor que seja nesse mundo, é provisório. Seremos curados aqui, e glórias a Deus, e Deus cura, mas seremos curados para morrer. Se formos ressuscitados, será para morrer de novo. Se Deus der a visão aos cegos ou lhe der pernas aos paralíticos, eles receberam isso, mas irão morrer. Pastor, mas por que isso? Porque Deus não quer que depositemos a nossa confiança na provisoriedade deste mundo. Meu irmão, nesse mundo tudo é provisório. O casamento é uma bênção, é provisório. Filhos são uma bênção, são provisórios. Eventual fama, reconhecimento, ter diplomas, ok, isso é legal, é provisório. Tudo isso é para esse mundo, tudo isso vai acabar um dia. Meu irmão, por isso não ajunte tesouros na terra. A traça vai corroer, a ferrugem vai consumir, o ladrão vai roubar. Ajuntemos tesouros nos céus. O Evangelho fala sobre ajuntar tesouros no lugar certo, na pessoa certa, que é o Senhor Jesus. Tem muitas pessoas ajuntando tesouros nos lugares errados. Meu irmão, tudo nesse mundo vai passar, tudo, é absolutamente tudo, não exclui nada. Mas a eternidade, como o próprio nome já sugere, será para sempre. A nossa convivência, a nossa comunhão com Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo serão para sempre, onde nós temos ajuntado o nosso tesouro. O Evangelho fala sobre boas novas. E a maior de todas as notícias é que eu e você vivíamos longe de Deus, distantes de Deus, extraviados de Deus, alienados dele. Mas enviou seu Filho, para que nós pudéssemos, distantes que estávamos, pudéssemos, pela graça dele, nos aproximarmos dele mesmo. Essa é a melhor notícia do mundo. Essa é a melhor notícia do mundo. E que essa notícia venha encher o meu e o seu coração de alegria, de gozo, de regozijo nessa manhã. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, eu quero te agradecer
por esse texto bíblico que pudemos ler, o qual pudemos aqui expor, comentar, refletir sobre ele. E eu te glorifico por esse texto, Senhor, porque aprendemos que o teu evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Obrigado por esse poder glorioso que é a sua palavra. A sua palavra transforma a pessoa, Senhor. Ela muda relacionamentos, ela salva as almas, ela muda cidades, ela transforma valores. O seu evangelho tem esse poder transformacional. Nós não podemos transformar ninguém. Nós apenas pegamos e apontamos como João apontava o cordeiro. Nós apenas apontamos, nós não podemos fazer nada. Mas quando pegamos, nós dizemos: o Cordeiro de Deus pode salvar. O Cordeiro de Deus, ele pode transformar pecadores. O Cordeiro de Deus, ele pode transformar bodes em ovelhas. O Cordeiro de Deus, ele pode salvar o pecador mais sujo, mais imundo, mais fétido espiritualmente falando e distante de Deus. O perdão de Deus e a graça de Deus podem trazer esse pecador para próximo do Senhor. Nós te glorificamos porque o Senhor fez isso um dia conosco. Nós estamos distantes de ti, Senhor, mas o Senhor nos aproximou de ti mesmo. Como dissemos em outros momentos, o Senhor veio atrás de nós quando nós não procurávamos. O Senhor se interessou por nós quando nós não estávamos nem aí para o Senhor, para o seu evangelho, para o seu plano, para o seu reino. Glorificamos porque o Senhor veio ao nosso encontro. Nós andávamos desencaminhados, andávamos perdidos, como cegos tateando, pisando em falso aqui e acolá, tentando achar um lugar seguro, mas andávamos em trevas. Mas o Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nós te glorificamos por isso, Senhor. O Senhor tem sido muito bom conosco. E o Evangelho fala sobre isso. Um Deus bondoso, que não tendo necessidade de salvar pecadores que ofenderam o seu caráter, a sua santidade, a sua justiça, o Senhor enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Isso é o Evangelho, Senhor. E como eu te glorifico nesta manhã pelo Evangelho, porque ele é um poder para salvar, ele é um poder transformador, ele nos dá novidade de vida, ele nos faz novas criaturas, e nós te engrandecemos por isso. Te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, nesse momento agora que participaremos da ceia, que o Senhor esteja conosco. Nós precisamos de ti, Senhor. Ah, Senhor, nós não temos aonde ir, a quem recorrer, a não ser o Senhor. Porque teólogos não perdoam pecados, mas o Senhor perdoa. Nenhum teólogo, nenhum pastor morreu na cruz, mas Jesus, o sumo pastor, estendeu os braços no Calvário para morrer pelas minhas transgressões, pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades. Eu te glorifico, Senhor. O Senhor não é igreja sua. O Senhor é dono da nossa vida. O Senhor é Senhor do universo. O Senhor sustenta as coisas com a palavra do seu poder. Tudo é obra sua, Senhor. Nós queremos reconhecer isso neste culto de ceia. Guarde os nossos corações e mentes no teu Filho Jesus. Cuida de nós, Senhor. Somos pequenos, somos muito pequenos, pequeníssimos, diminutos. Por isso nós carecemos do perdão, carecemos da sua graça, carecemos do poder transformador do seu evangelho. Sabemos que não são palavras de homens que transformam, mas a sua palavra, ó Deus, é que gera vida, produz vida. É a sua palavra, Senhor. Cuida de nós nesta manhã. Que nesse exato momento, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja agindo em nosso coração, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos. Que o Senhor esteja cuidando de nós, esteja nos guiando pelos teus caminhos em todas as coisas. Perdoe os nossos pecados e nos conduza, Senhor, em direção à vida eterna. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.